Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste dia. Meus amados irmãos, recentemente eu coloquei um vídeo curto aqui nesse canal com uma espécie de uma enquete em que eu perguntei: você já teve a experiência de se sentir cheio do Espírito Santo? Eu perguntei como é que foi essa experiência. E no mesmo vídeo eu perguntei: você já teve a experiência de se sentir vazio do Espírito Santo? E eu citava naquele vídeo os textos de Efésios capítulo 5, versículo 17 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que diz coisas opostas, né? Porque as perguntas são opostas. E eu perguntava também: você sabe que ficar cheio, permanecer cheio do Espírito Santo, ou ficar vazio do Espírito Santo depende das nossas atitudes, né? Eu acho que muitos irmãos vão lembrar desta pergunta que eu fiz, daquele vídeo que eu fiz. E eu até disse que desculpem, se alguém quisesse se aprofundar mais no assunto, podia comentar lá que eu traria um estudo sobre isso. E eu quero ser muito objetivo, não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu posso fazer outros vídeos explicando mais detalhes sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas hoje eu quero responder basicamente aquelas perguntas baseadas naqueles textos, e eu vou acrescentar só mais 2 textos à questão, ao assunto. Tá bom? Primeira coisa, vamos tentar colocar numa certa ordem aqui. Como eu citei, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nessa Bíblia NVI, versão NVI, está escrito assim: não apaguem o Espírito. Isso aqui por si só já está dizendo que nossas atitudes como cristãos pode apagar a chama do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo age no cristão de uma forma especial, diferente do que ele age no não convertido, na pessoa não nascida de novo. Na pessoa não nascida de novo, a operação do Espírito Santo é para levar a pessoa a se render a Cristo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo é a ação do Espírito Santo na pessoa não convertida. Você pode conferir esse texto lá em Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 7 a 11, né? Onde o Espírito Santo viria, enviado por Jesus, para convencer o incrédulo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que a pessoa é convencida pelo Espírito Santo e se rende a Cristo, aí a Bíblia diz, e depois posso, se você quiser, pergunte aí, posso detalhar. A Bíblia usa expressões tipo assim: ele recebe o dom do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo, ele bebe do Espírito Santo. São expressões que nós, né, de uma linha mais tradicional, dizemos que é o mesmo episódio. Ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, beber do Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, se referiria ao mesmo fato, usando linguagens diferentes. Depois a gente entra nesse detalhe, tá bom? Se você pensa diferente, não fique chateado comigo, a gente não precisa ficar inimigo por causa disso, né? Nós concordamos que é em Cristo que nós somos salvos, graças a Deus por isso. Mas, uma vez então que a pessoa é selada com o Espírito Santo, o cristão então tem o Espírito Santo, porque ninguém pode viver a vida cristã na capacidade humana, porque é inteligente, porque é esforçado, porque é disciplinado, não. A vida cristã tem que ser vivida na dependência do Espírito Santo. E aí entra essa questão, porque o Espírito Santo é a operação do próprio Deus, é o próprio Deus agindo no ser humano. Na maioria das referências bíblicas, sempre que se fala do Espírito Santo, é Deus agindo no ser humano. Há outros textos que
alguns poucos textos que falam da ação do Espírito Santo em outras áreas, em outras direções. Mas, em geral, na maioria das vezes, referências bíblicas ao Espírito Santo, você pode ler isso com essa curiosidade, ler a Bíblia com essa curiosidade. Sempre que se fala do Espírito Santo, na maioria das vezes, está se referindo à ação de Deus no ser humano. O detalhe é que mesmo convertidos, nascidos de novo, às vezes nós negligenciamos a nossa fé, a nossa devoção particular, a nossa comunhão com Deus, às vezes cedemos à tentação, custamos a nos arrepender e a mudar de atitude, e resultado, o Espírito Santo vai se apagando na vida do cristão. Meus amados irmãos, não tem coisa pior na vida do cristão do que ele ter o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo apagada em sua vida. Porque o Espírito Santo fica chamando ele para os caminhos do Senhor, fica tocando no coração dele, chamando ele ao arrependimento, e ele vai endurecendo o coração, e vai adiando, e vai negligenciando. E aí muitos cristãos entram numa vida infrutífera, triste, sem a alegria da salvação. Você quer ver como é que é a vida de um cristão que teve o Espírito Santo, como diz aqui, a 1 Tessalonicenses 5,19, teve o Espírito Santo apagado em sua vida? Leia Salmo 32. O salmista diz: quando eu guardei meus pecados, escondi meus pecados, eu fiquei doente, eu fiquei todo quebrado, eu fiquei como se eu estivesse num deserto sem água, né? Senti o peso da mão de Deus sobre mim. Essa é a realidade do cristão que teve o Espírito Santo apagado em sua vida. Ele não sente alegria em louvar a Deus, ele não sente alegria em orar, ele não sente alegria em congregar, ele não sente alegria em ler a Bíblia. É uma tristeza, é uma tragédia na vida do cristão, certo? Mas, por outro lado, inclusive, o outro texto que eu disse que eu ia citar, e vou citar logo, é aqui mesmo, agora, não, aqui mesmo em Tessalonicenses não, eu ia dizendo isso, mas é em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo escreve assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o cristão pode entristecer o Espírito Santo. E ele diz como é que o cristão entristece o Espírito Santo. Olha o verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Entendeu? Essas coisas, e ele cita uma lista de coisas: amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e todo tipo de maldade na vida do cristão. Paulo está escrevendo isso aqui para cristãos. Vai apagando o Espírito Santo, vai entristecendo o Espírito Santo na vida do cristão. E aqui na sequência ele já dá algumas dicas de como você ficar cheio do Espírito Santo. E aí eu estou enfatizando, depende das nossas atitudes. Olha o verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ser bondoso e compassivo, ter compaixão do seu irmão, do seu próximo, vai fazendo o Espírito Santo enchendo o seu coração. Vai dando alegria ao Espírito Santo na sua vida. Ele diz: perdoando-se mutuamente. Gente de coração amargurado que não perdoa, apaga o Espírito Santo. Perdoar nos ajuda a sermos novamente cheios do Espírito Santo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus espera que nós perdoemos as pessoas, porque lá em Hebreus capítulo 12, me parece que ali pelo verso 15, o escritor cristão diz que a raiz de amargura guardada lá em nosso coração nos priva da graça de Deus. Então é importantíssimo perdoar. E aí a pergunta segue: como é que a gente então faz para se encher? Já dissemos que a gente se enche do Espírito Santo sendo bondoso, compassivo, perdoando uns aos outros. Isso é maneira de nos enchermos do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo dá mais umas dicas aqui mesmo em Efésios capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, vou ler aqui para os irmãos: portanto, não sejam insensatos, mas procurem... não é 5,17, é 5,18.
Eu estava lendo o 17, olha o 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo encher a sua vida. E aí eu estou dizendo de novo, depende da sua atitude. Como assim? Vamos lá. Olha o que ele aconselha no versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pega essa visão, meu irmão. Ninguém se enche do Espírito Santo falando de política. Não estou dizendo que você não pode falar de política. Que esse não seja o seu único assunto. Ninguém se enche do Espírito Santo falando da vida alheia. Ninguém se enche do Espírito Santo falando de futebol. Ninguém se enche do Espírito Santo falando de filme. A gente se enche do Espírito Santo como? Falando entre vocês, eu estou lendo Efésios 5,19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí o assunto das suas conversas, presta atenção o que você está conversando com as pessoas. Você conversa da Bíblia, da palavra de Deus, você cita muito a Bíblia, você cita muito Jesus Cristo. Olha o que mais. Cantando e louvando a Deus, louvando de coração ao Senhor. Louvores a Deus, cristãos precisam louvar a Deus. Eu não compreendo como pessoas que se dizem cristãs não gostam de louvar a Deus. Não precisa ter voz bonita, precisa ser de coração, precisa ser em espírito e em verdade. Ah, pastor, mas não estou com vontade de cantar. Pois cante a si mesmo. Eu gosto de uma frase que diz assim: o passarinho não canta porque é feliz, ele é feliz porque canta. O cristão não canta porque está alegre, ele se alegra porque ele canta. Comece a cantar que a alegria vem. Presta atenção nos assuntos que você conversa. Às vezes as suas conversações podem estar esvaziando o Espírito Santo na sua vida. Pode estar entristecendo o Espírito Santo na sua vida. Olha o verso 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graças. Agradeça. Dar graças é agradecer. Gente reclamona. Gente que gosta de murmurar, vai ficar cada vez mais vazia do Espírito Santo. Vai ficar cada vez mais, o Espírito Santo vai ficar triste na vida dessa pessoa e a pessoa automaticamente vai ficar triste. Lembra do que eu disse no começo, de que o Espírito Santo é Deus agindo em nossas vidas. Você quer se ficar cheio do Espírito Santo? Está aqui a dica. Efésios 4, 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Louve a Deus. Converse sobre as coisas de Deus, fale da palavra de Deus, encha seu coração com a palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Pare de reclamar, agradeça. Eu sempre sugiro um exercício. Eu tenho essa experiência como pastor. Às vezes eu digo assim, irmãos, vamos ter um momento de oração só de gratidão, para mencionar só coisa de gratidão. As pessoas às vezes não conseguem mencionar muitos motivos de gratidão. Aí você pede uma pessoa, irmão, dirija a oração, e essa oração é só de gratidão. O irmão começa a orar, Senhor, obrigado pela vida, pela família, por isso, por aquilo. Daqui a pouco ele está dizendo, e aí o Senhor nos abençoe e começa a pedir. Presta atenção, faça um exercício. Quanto tempo você consegue orar só agradecendo? Eu faço muito tempo, às vezes na minha devoção particular, nas minhas madrugadas, orando, agradecendo a Deus. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo reclamando. Em 1 Coríntios 10:10, mostra que murmuração, reclamação é pecado é um vício mortal. Pessoas morreram, milhares de pessoas, Paulo está dizendo,
Milhares de pessoas lá no deserto morreram. Por quê? Porque eram reclamonas. Viviam reclamando, murmurando. Não reclame. E aí, além de deixar de reclamar, agradeça. Isso é meio de ser cheio do Espírito Santo. E o resultado, vamos concluir aqui, porque não quero que o vídeo fique muito longo. Depois, se vocês quiserem, pode perguntar aí que a gente continua o assunto no outro vídeo. Mas, e até peço que você comente aí o que você acha deste assunto. Quando o Espírito Santo, quando o cristão está cheio do Espírito Santo, 9 virtudes, não só são 9, aqui vão aparecer 9, mas tem outros textos que mostram outras. 9 virtudes do Espírito Santo vão aparecer na vida desse cristão. Como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Porque ela, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tem uma outra paráfrase bíblica que é a Bíblia, Nova Bíblia Viva. E que esse versículo diz assim: quando o Espírito de Deus controla as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de frutos. Que frutos? Essa espécie de fruto. Quais frutos? Amor, alegria, paz. Você está alegre? Isso é presença do Espírito Santo. Você está em paz, até no meio da tribulação? Isso é presença do Espírito Santo. Você é amoroso, tem amor até pelos inimigos e pelas pessoas difíceis de ser amadas. Isso é presença do Espírito Santo. É uma boa avaliação para você ver se você está cheio ou se você está vazio do Espírito Santo. O que mais? Paciência. Se é explosivo demais, não tem paciência, você está precisando buscar mais o Espírito Santo. Amabilidade, tratar as pessoas bem. Isso é presença do Espírito Santo. Bondade, você é uma pessoa boa que ajuda as pessoas, né? Isso é presença do Espírito Santo. Fidelidade, fidelidade aqui é sinônimo de andar na fé, fazer o que Deus quer que nós façamos. Mansidão, você é uma pessoa mansa ou você é uma pessoa explosiva? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são mansas. E o último, domínio próprio. Você consegue se controlar ou você é uma pessoa descontrolada? Gente descontrolada está vazia do Espírito Santo, está se deixando governar pela carne. Quer se encher do Espírito Santo? Está lá a receita. Efésios 5, 18, 19 e 20. Fale das coisas de Deus, louve a Deus, agradeça a Deus, gaste tempo com as coisas de Deus, que aí você vai se encher do Espírito Santo. Eu espero que essa palavra tenha sido esclarecedora. Eu posso fazer outros vídeos, deixe sua pergunta aí sobre o assunto, seus comentários, que pode ser que a gente estenda o assunto para outras áreas dessa questão do dom do Espírito Santo. Combinado? Grande abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.